pessoal, chegou a hora de deixar o Kong guardadinho nesse verão aí, esperando a gente para a próxima aventura. Olhei aqui na câmera, olha lá a polícia. E os nossos últimos dias foram aqui no meio do nada, na região de Aragão. Nós ficamos, acho que mais de uma semana aqui, porque tava chovendo muito, não tinha nada para fazer. Então o negócio era ficar dentro do Kong. O que nós fizemos? Nós achamos um lugar no meio do nada, que não tinha ninguém por perto, e ficamos lá, no meio das árvores, do matinho, som da natureza. Foi umas férias até, né, Gru? Foi ótimo. Só que agora tá na hora de andar, né, pessoal? Então nós estamos indo agora para o mar. Estamos saindo aqui das montanhas da região de Aragão, estamos indo para região de Valência. Lembra o Valência onde nós ficamos com a Joy? Mas por que a gente está indo para lá? Porque já está quase na hora de nós voltarmos para a Joy. E esse ano nós queremos deixar o Kong guardado ali na região perto de Valência, que é no mar Mediterrâneo. Por quê? Porque a gente quer fazer a Joy e o Kong se encontrarem. Então a gente vai vir com a Joy, o nosso verão vai ser ali na região do Mediterrâneo. A gente ainda não decidiu qual a marina, mas a gente já está levando o do Kong lá para perto. Então esses próximos dias nós vamos aproveitar o mar para conhecer uma região ali também que a gente não conhece. E daí depois a gente está indo para Joy, para começar a temporada de verão. Oi, marzão! Chegamos no mar, pessoal! Tá chegando a hora de tirar os sapatos, as botinas, colocar o chinelão, a havaiana, biquíni e cair no mar. Eu acho que hoje vai ser a primeira vez que nós vamos dormir com o Kong com o barulhinho do mar, porque ele tá aqui, ó. O Kong tá aqui, o mar tá aqui, ó, do ladinho. Nossa, estava olhando aqui, Valência, que é onde nós invernamos a Joy na primeira temporada nossa aqui na Espanha. Tá aqui do ladinho, dá até pra ver os guindastes do porto. Tá muito do lado. Pensar que a gente saiu daqui para ir pro Mediterrâneo, entrar ali em Ibiza, na Sardenha, na Itália. Nossa, que nostalgia que dá aqui de ver esse marzão. E o dia tá lindo hoje aqui, só tá um pouquinho de vento. Mas assim, nossa, que diferença de temperatura, que a gente tava lá pra cima, que tava frio. Aqui já tá calor, já tô sentindo o verão chegando. Meu, olha isso, que incrível, eu consigo ver Ibiza daqui. Olha lá, tô olhando meio-dia, 1 hora, 2 horas. Olha no mapa se as 2 horas no mapa é Ibiza mesmo. A única ilha que tem que estar feita é Ibiza, então é Ibiza. Nossa, dá pra ver Ibiza. Eu nunca me liguei que dava pra ver Ibiza aqui de Valência. Quantas milhas dá até lá? Dá em torno de 80, 90 milhas náuticas, é bem perto. E nós chegamos num outro lugar aqui que dá para parar o Kong. Nós chegamos aqui numa praia bem bonita. Vocês sabiam que aqui na Espanha tem umas praias com água muito azulzinha e não tem a praia de pedra, tudo é areia, areia branquinha ainda. A gente vai deixar o Kong aqui agora e vai dar uma volta, porque hoje à tarde tem previsão de ter uma tempestade, umas 4 horas da tarde. O céu tá bem bonito, não dá pra ver nada, mas daqui a pouco vai chegar aquela pedrada, né? Então a gente vai aproveitar para dar uma voltinha aqui para conhecer. Andou fazendo um rally esses dias com o Kong na lama. Olha a sujeira, agora tem que lavar. Um caminhão de expedição Olimpo não conta a história verdadeira, né? Every stone of his remembrance would let the record show. Just a boy with conviction. Eu acho que não tem nenhum problema a gente ficar aqui. Tem um monte de motorhomes e no app que a gente usa falou que é autorizado.
A polícia passou aqui, parou na frente do Kong, ficou olhando, mas daí foram embora. Não bateram lá. E assim, dá pra ver que eu e o Duda somos os donos daquele caminhão. A roupa aqui, ó, combinando com o Kong. Foi um bom dia pra ele. Tá tudo certo, a gente vai dar uma voltinha aqui e se tiver problema a gente vai embora, né? Olha o Kong lá, arrumou um amiguito cinza, ó, todo bonitinho. Olhei aqui na câmera, olha lá a polícia. Tá tirando uma foto do Kong e a gente preocupado, achando que era proibido. Vai rindo. Ele tirou foto pra dar uma checada lá nos arquivos do FBI da Espanha. Vai te dar uma multa. Será que foi uma foto de multa? Depois eu Tirou a foto da placa do Kong. Tá, tirou a foto do Kong. Vai, ô besta. Olha que legal que os moradores fazem pros gatos. Eles colocam comidinha e uma casinha abrigada e água. About to leave, already packing, come with me, I'm not... Aqui fica mais ou menos uns 300 quilômetros de Barcelona. E é uma cidade bem da praia mesmo. Só que aqui no inverno, me parece que não tem ninguém morando. Porque tem um calçadão bem legal aqui pra caminhar. Tem várias casinhas. Elas não estão abandonadas, né? Que elas estão arrumadinhas, mas elas estão todas fechadas e não tem ninguém aqui. Só eu e o Duda passeando. Parece uma cidade fantasma, né? Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. E o tempo não tá dos melhores por aqui. Mas é hora de arrumar o Kong, porque em alguns dias a gente vai deixar ele parado aqui na Espanha para que a gente possa voltar lá para Joy e começar a temporada de verão. Primeira coisa é lavar o Kong inteiro, tirar todas essas coisas de barro que a gente tem, dar uma engraxada ali no chassi e arrumar toda a parte interior dele para ele poder ficar uns 5 meses parado nesse estacionamento que a gente arrumou aqui na Espanha. Eu resolvi limpar todos os painéis solares porque eu percebi que, embora a gente tenha 1.300 watts aqui em cima do Kong, com o sol lá em cima ele deveria estar carregando as baterias mais ou menos uns 1.000 watts. Eu percebi que não estava carregando uns 600 watts, o que é quase a metade. É normal isso, porque isso daqui é um painel flexível, então ele não vai a 100% do que está escrito ali que ele tem de voltagem, né, de watts. Então eu resolvi limpar, porque normalmente tem uma camada bem fina de sujeira em cima. Isso pode impedir que carregue as baterias. Mas sabe o que eu tô achando? Tô achando que talvez esses painéis já estejam vencidos e eles não estejam captando a energia do sol como eles deveriam. Então eu tô limpando e tô monitorando depois para ver se ele vai dar uma melhorada ou não. No Kong eu tô percebendo que é muito parecido com a Joy. Primeiro ano que você compra um barco, só fica ajustando o barco, arrumando as coisinhas. Assim, um caminhão de expedição, assim como um barco, eles são feitos praticamente à mão. Então tem muita margem para erro. Então esse ano aqui no Kong tem sido, sim, de verificar tudo, ver as coisas que estão funcionando direitinho, as coisas que não estão funcionando direitinho. E assim a gente consegue identificar, resolver, para que a gente possa, sim, sair para nossa grande aventura, uma expedição longe de tudo, que se quebrar a gente tá ferrado e vai ter que consertar a gente mesmo. Então é bom que tudo funcione direitinho. Nem sempre a gente sabe onde a estrada vai levar. E para ser bem honesta, muitas vezes eu tive medo. Medo de errar, medo de não conseguir, medo do que ainda era invisível aos meus olhos. No começo eu acreditava que era simples, que era só girar a chave do Kong e acelerar. Pegar qualquer estrada de terra e pronto. E logo viriam as aventuras mais incríveis das nossas vidas. Mas a estrada, ela ensina. Ela vai revelando devagarinho que tudo tem o seu tempo. Que antes de se perder nesse mundão, a gente precisa primeiro se encontrar. Conhecer cada ruído do Kong, cada limite nosso, cada coragem escondida. Aprender a respeitar o ritmo e a escutar o silêncio também.
isso que a gente viveu nessa temporada. Foi uma temporada de muito aprendizado. E hoje eu sigo em frente, de coração aberto, transbordando sonhos, trazendo medos também, porque eles fazem parte da jornada, mas sem deixar que eles me parem. Duda acorda às 7 horas da manhã para lavar o Kong e... São 8h53 já, eu tô muito ansioso pra lavar, porque amanhã a gente deixa o Kong aqui e parte de volta lá pra Joy. E ele tá bem sujo, porque vai ser a primeira lavada dele em 5 meses. Então tem um lava-jato ali com alta pressão, mas não tem aquela escadinha, sabe, pra subir. Eu acho que vai dar pra lavar. Tem um cara lá, uma bitoneira lavando aí na minha frente, já demorando um tempinho. Vamos ver se... Quanto tempo vai demorar pra lavar o Kong? Está... €1 cada 4 minutos. Vamos ver quanto tempo vai demorar para eu lavar. Vamos lá. Preparado e hora de entregar o Kong lá no armazém que nós vamos deixar ele pelos próximos 5 meses. Não está muito longe daqui, a gente escolheu esse lugar especificamente porque estava perto. Então a gente, mais ou menos 20 minutos a gente está lá, deixa o Kong, pega o táxi e a gente começa uma nova jornada. Acordou triste hoje porque a gente vai devolver o Kong. Nossa, não dá pra ver nada. Tem o que? 100 metros de visibilidade aqui na frente. E a gente tá a 5 km de onde a gente vai deixar o Kong. Estamos chegando. Últimos 950 metros dirigindo o Kong nessa temporada. Sabe, aquele senso de missão cumprida. Nós trouxemos o Kong até aqui seguros, sem nenhum incidente. Olha essas curvinhas, vai devagar aí. Legal, ó. Eu já tô com saudades de dirigir o Kong. Nem deixou ele no negócio, já tá com saudades? Já. E eu acho que ele também tá sentindo saudade, que eu sinto ele fazendo uns barulhinhos assim. Duda vai lá ver onde que é pra entrar com o Kong. É meio confuso a entrada do lugar. Pessoal, chegou a hora de deixar o Kong guardadinho nesse verão aí, esperando a gente para a próxima aventura. Vão ser mais ou menos uns 5, 6 meses que ele vai ficar guardado. E, ai, tá dando uma dor no coração. Foi tão legal essa temporada de inverno. Olha, a gente achou que com o ketchup tinha sido legal, mas o Kong, assim, superou todas as expectativas e, caramba, foi quase 5.000 quilômetros a gente rodou com ele. Passamos pela Áustria, Alemanha, França, Espanha e, nossa, conhecemos tantas coisas. Assim, cada viagem, cada temporada que a gente faz, seja com a Joy, ou com o Ketchup, ou com o Kong, é tanta coisa que a gente aprende nova na vida. Passando um monte de caminhão aqui, por isso que eu fico olhando, que a gente tá bem no cantinho da rua aqui, eu tô com medinho, né? Mas voltando ao assunto aqui, é tanta coisa legal que a gente descobre, vive. Exemplo, quando a gente comprou o Kong, acho que até tem um vídeo aí de eu falando, que a gente quer o Kong, não é pra ficar andando nas pequenas cidades, a gente quer ir pro meio do mato, quer fazer rally. E quando a gente pegou o Kong, nós descobrimos que dá sim para entrar em cidades pequenas com ele. Óbvio, que os carros conseguem entrar, o Kong também consegue. Acho que foram pouquíssimos lugares que nós não conseguimos passar com ele, mas a gente aproveitou tanto, descobriu tanta coisa. A França é tão legal, além de Paris, sabe? Tem os castelos, a região de Loire, daí tem aquela parte lá de Les Sables, La Rochelle,
Tem uns vinhedos aqui na Espanha, tem desertos na Espanha. Aqui na Espanha teve um dia que eu me senti muito em Arizona. Vocês lembram quando a gente foi com a Jubi lá para Arizona? Lá no lugar que foi gravado Forrest Gump, Utah. Então aqui na Espanha tem um lugar que é muito parecido, pertinho de Teruel. Falando de Teruel também, acho que foi o ponto alto assim da nossa viagem, que foi quando nós chegamos na cidadezinha e tava tendo uma festa que é considerado o Romeu e Julieta da Espanha, que é as bodas de Isabel. E nesse dia a cidade inteira estava em festa. Eles arrumaram a cidade como se fosse da época medieval mesmo. As pessoas com aquelas roupas cheias de peles de animais, tudo maquiados assim, os cabelos. Sério, aquilo ali, eu parecia que eu tava entrando num outro mundo, sabe? Foi surreal de legal. Ano que vem, se por um acaso a gente estiver por perto aqui nessa época, acontece uma vez no ano, a gente vai lá de novo. Que foi demais, o Duda tá voltando. Não é bem nessa rua. Não? A rua ali de baixo tem uma placa bem grande ali. Então é só virar à direita ali naquela rua que a gente tava. E daí já virar à direita. Tem uma oficina e o lugar onde que guarda. Difícil, viu, de achar. Os caras não colocam uma placa, mas tem que adivinhar. Eu vou lá na recepção, que parece que tá meio apagada, ver se tem alguém. Então, enquanto eu vou lá, se você ainda não é inscrito nesse canal, agora é a hora. Vai lá, se inscreve, aperta aquele sininho, dá like, faz todas aquelas coisas que são legais para você poder ficar recebendo os nossos vídeos sempre que eles estão disponíveis no YouTube. Já volto. Nossa, deu muita sorte, o cara tava saindo, deixou a chave já tudo. Ali em cima, naquele galpão, no galpão branco, vai ficar dentro do Kong, então vai ficar super protegido do tempo, chuva, tudo. E a gente vai subir, daí abrir a porta, colocar o Kong pra dentro e ainda tem um lugar pra gente poder dar uma carga final nas baterias, pra elas ficarem super bem pelos próximos 5 meses. Olha lá. Bem guardadinho ele vai ficar. Tem um chavezinho aqui, ó. Ninguém não esperava por essa não. Olha lá. Procurando, né, um lugar pro Kong ficar bem seguro. Olha o barranco que tem aqui do lado. O Duda falou, só espero que esse barranco aí não caia. Abrindo a nova casa do Kong. Nossa, tem que abrir com ferro. A cabeça! Meu Deus! Acho que talvez seja bom eu ficar lá embaixo, né? Vai que cai isso aí bem na hora que o Kong tá passando. Abrir a porta aqui, a gente vai colocar nessa vaga aqui, olha, o galpão é bem grande. Só que só tinha uma vaga restante, então a gente deu bastante sorte de poder deixar o Kong aqui nesses próximos meses. Vai ficar bem aqui, ó, nessa vaga, a gente vai até dar uma carguinha aqui na eletricidade que tem ali. Agora colocar pra dentro aqui, ó, subir essa porta aqui, olha. Faz um favor pra mim, quando eu estiver entrando aqui com o Kong, só fica esperto que essa porta aí não desce na... Konguinho parado já pro seu descanso da beleza. Os próximos meses ele vai ficar aí de boa, só se recuperando. E aí, qual a sua sensação de deixar o Kong ali? Seu sentimento de deixar ele ali por uns meses? É difícil até explicar o que eu sinto hoje. Por muitos anos eu vivi para trabalhar. Eu não me arrependo não, porque foi isso que me deu a base para chegar até aqui. Mas a verdade é que por muito tempo eu esqueci de viver para mim. Hoje, olhando para o Kong ali parado, eu vejo muito mais do que um caminhão. Eu vejo um pedaço da vida que eu escolhi construir com quem eu amo. Esse projeto ele nasceu de um sonho e virou realidade porque nós dois acreditamos nele, mesmo sem saber direito no que daria. Não foi rápido e também não foi fácil. Mas talvez as coisas mais importantes da vida sejam assim mesmo. A gente constrói devagar, no tempo certo. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que nunca é tarde demais para ajustar as velas, para sonhar de novo, para se permitir viver de verdade.